Essa aí foi a peça, né, de divulgação para esse encontro. E aí eu tomei a liberdade de fazer a minha peça, né? Fazer da maneira como eu acho que vai linkar, né, a questão da tecnologia, e resolvi dar esse subtítulo: Pastores Conectados, Inovações para o Ministério Pastoral. Então esse é o título dessa palestra. Depois eu vou disponibilizar também no grupo lá todos os slides em PDF, e quem está assistindo online quiser também o material, é só fazer um contato com a gente pelo WhatsApp. Os meninos vão colocar meu contato aí na tela. E nós estamos aqui, ó, Larissa, Aline, já temos 12 pessoas aí online com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar que a gente vai interagir aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu já queria falar e mostrar para vocês é que hoje nós temos a tecnologia na mão, e a gente precisa aproveitar disso. Então eu estou com o tablet aqui na minha frente, ele está espelhado lá no computador, que está mandando essa imagem para a projeção no Data Show, e está mandando também para a transmissão, para quem está lá possa ter acesso a esse slide. E eu estou aqui, então o tablet está operando os slides. Eu posso também usar de lousa, por exemplo, se eu tiver que escrever alguma coisa, alguém faz uma pergunta: Manu, como que escreve o seu nome? Então eu venho aqui, ó, o meu nome se escreve assim, ó, M-A-N-U. Tá vendo? E aí, mas eu preciso de uma informação, estou ministrando, alguém fez uma pergunta, eu preciso de uma informação. Então o que eu faço? Eu vou no Google e pesquiso no Google informações. Olha lá, ó. O que é informação? Está lá, ó. Informação é um conhecimento escrito, gravado sob a forma escrita, impressa ou numérica, oral ou audiovisual. Se eu precisar de um mapa, se eu precisar dar zoom, tirar o zoom, o que eu faço aqui, faz lá, tem a caneta, vira uma lousa, está tudo aqui na palma da mão. Então, já que a gente está falando, ó, fechei, voltei para o slide. Já que estamos falando de pastores conectados e de inovações, eu queria, meu pastor, que você pensasse nessa possibilidade de você usar a tecnologia que você já tem na mão. Não é difícil hoje a gente ter um tablet, a gente usar um aplicativo para espelhar ou através de um cabo, e você usar todas as ferramentas disponíveis que estão nas nossas mãos hoje para a eficiência do ministério. Então, já de cara, eu queria que você pensasse a respeito disso, né? O que é que você está usando da tecnologia que está à sua disposição? Gratuita. O tablet custa, mas não é tão caro. Você parcela em 12 vezes, você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Aí sua igreja pode até te dar de presente, se eles entenderem que isso vai melhorar o ministério, vai tornar mais eficiente a pregação, o ensino, seja lá o que for. Então, seguindo o exemplo do Salmo 1, e eu gosto muito da didática do salmista no primeiro salmo, quando ele começa dizendo o que não é para fazer, depois ele diz o que é para fazer. Bem-aventurado o homem que não anda nem senta junto. Antes, o que é para fazer? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Então o salmista diz primeiro o que não deve fazer: não deve andar, não deve dar ouvido, não deve sentar com quem não presta. Antes disso, ou seja, não faça isso e faça meditar na lei do Senhor, e assim você será como árvore plantada, etc. Então eu quero aproveitar dessa didática e começar falando o que é que nós não podemos inovar. Porque eu vou falar de inovação. Então eu podia já começar, temos que inovar nisso, naquilo, e aí talvez você pudesse sair daqui confundido, achando que eu estou dizendo para você abandonar tudo que você sabe, abandonar tudo que você aprendeu. Obrigado, Rose. Estou falando que esse povo mima a gente, Giovanni. Trouxe água e ainda com gelo, olha só. Meu Deus do céu. Tem igreja que é uma mãe, a Pibitainha é uma avó. É bênção pura.
Então eu não quero que você saia daqui, e você que está me ouvindo em casa, não quero que você pense que eu estou te trazendo um conteúdo para você substituir pelo que você tem. Não é essa a proposta. É acrescentar ao que você já tem, o que você já sabe e o que você já faz. Então tem algumas coisas que a gente não precisa e, na minha opinião, nem pode inovar. Então, primeira coisa que eu acho que a gente não pode inovar são nos princípios. Como batistas, nós temos princípios, que são, na verdade, princípios cristãos, princípios bíblicos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Isso não tem que inovar, isso não precisa inovar em nada. A Bíblia é a única regra, ponto. Agora, é a Bíblia no papiro, no pergaminho, no papel ou digital? Aí você escolhe a ferramenta e a metodologia que for melhor para você. O material que lhe for melhor, use. O importante é que o texto bíblico seja a sua única regra de fé e prática. Isso aqui não tem que inovar. A igreja local é autônoma. Isso não tem como inovar, nem precisa, nem deve se mexer nisso. Nossa denominação entende, pelo princípio democrático, de que cada igreja local, em sua assembleia, é soberana nas suas decisões. A convenção não faz ingerência nas igrejas, a ordem não faz ingerência nas igrejas, então a nossa denominação serve como um aparato de treinamento, de capacitação, de investimento, para que as igrejas e os pastores tenham os seus ministérios e a vida eclesiástica cada vez mais saudável e produtiva. Então, na minha opinião, não se deve inovar na autonomia da igreja local. A igreja local precisa continuar autônoma. E a nossa administração também não precisa inovar, é democrático. O povo vota para escolher a liderança, vota para tomar as decisões, então eles elegem a diretoria no interregno das assembleias, dependendo do estatuto, ou diretoria, ou conselho, ou seja lá o que for, vota e delibera a decisão no interregno das assembleias. Então eu acho que a gente não precisa e nem pode inovar na nossa administração, que é democrática. Também a igreja precisa continuar separada do Estado, isso é um princípio nosso. A igreja, a separação da igreja e do Estado. Houve um tempo em que igreja e Estado eram fundidos, eram juntos. Falar da igreja e falar do Estado era a mesma coisa. O líder do Estado é o líder da igreja e vice-versa. Então a reforma protestante nos deu esse legado de separar a igreja do Estado. Eu acho que isso aqui não se deve inovar, tem que manter assim mesmo. Por último, nossa cooperação. As igrejas co-irmãs, filiadas à Convenção Batista Brasileira, organizadas em associações e convenções estaduais, elas devem cooperar mutuamente com os seus planos cooperativos, com suas ofertas, com as ações locais, regionais, estaduais e nacionais. É uma cooperação mútua entre as igrejas co-irmãs da CBB. Não precisa inovar em nada disso, isso mantém. Segundo, não precisamos inovar nas doutrinas. Nossa doutrina está pronta. Então, o que nós entendemos e como nós interpretamos a Bíblia, não precisa inovar, já está pronto. Há muito tempo já está pronto. Então, como a gente entende o texto, como a gente aplica, como a gente pratica o texto, nossas doutrinas bíblicas não precisam inovar. Estão prontas, definidas e muito bem, obrigado. As nossas doutrinas teológicas também. Quem é Deus para nós, como nós entendemos o Pai, o Filho, o Espírito, o homem, o pecado, a salvação, os anjos, a igreja, as últimas coisas, isso está definido, ainda que a gente possa ter algumas divergências de possibilidades. Há milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, possibilidades teológicas, mas a gente não dialoga com possibilidades heréticas. Então, Jesus vai voltar antes do milênio, depois do milênio, o milênio é literal ou simbólico, isso a gente pode divergir. Agora, Jesus não vai voltar, opa, isso aí é heresia. Então nós concordamos que Jesus vai voltar. Aí a gente pode até discutir se é antes do milênio, se é depois do milênio, se o milênio é literal ou simbólico, isso está aberto para a gente dialogar. Agora, o fato de Jesus voltar não está aberto, isso está fechado. Jesus vai voltar, nós cremos nisso. Qualquer afirmação diferente dessa, para nós é heresia, portanto, nossa doutrina teológica está definida e não precisa inovar em nada.
Também não precisamos inovar na nossa dogmática, os nossos dogmas. Pastor é quem ministra a ceia, isso é um dogma para nós. Ah, não é bíblico, não interessa, é nosso dogma, é nosso costume, a gente faz desse jeito. Só pastor que vai ministrar a ceia, só pastor que vai ministrar o batismo. Então nós temos os nossos dogmas que já estão estabelecidos e a gente não precisa inovar. Ah, mas chegou agora um cara novo e ele tem umas ideias diferentes e ele quer fazer diferente. Meu amigo, sinto muito, a gente já está fazendo assim há mais de 400 anos. Chegou agora, quer sentar na janela? Chegou agora, senta aí e fica na sua. O barco já está andando há muito tempo para você chegar agora e querer mudar o curso do negócio. Então, nós não precisamos inovar nos nossos dogmas. E eu não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de dogma. Uma vez eu era presidente lá no Espírito Santo e uma pessoa me ligou, o senhor que é o presidente dos pastores? Sou eu. Quero fazer uma denúncia. Pois não. Porque o meu pastor está com falta de ética. Minha senhora, qual foi a falta de ética? Para saber se eu mandava para a comissão de ética, do que se tratava. Aí ela falou, ele ministrou a ceia de calça jeans. Diante de Deus, isso não é ilustração, diante de Deus, a senhora falou isso no telefone comigo. Eu estava na frente da casa de bolos Itaparica, da Daiane, querida ovelha lá de Vila Velha. Tocou meu telefone, eu não reconheci o número, atendi a senhora. Quero denunciar o meu pastor por falta de ética. O que é que ele fez? Ministrou a ceia de calça jeans. E aí eu tive que explicar para aquela senhora que calça jeans não faz parte do nosso dogma, nem da nossa doutrina, nem da nossa teologia, é uso e costume. O pastor está acostumado a usar terno, o outro está acostumado a usar calça jeans, isso é uma questão de costume, isso não é falta de ética. Precisa ser conversado, acertado e alinhado entre a igreja, o pastor e a igreja, mas isso não é motivo para acionar a comissão de ética. Portanto, eu não estou dizendo de usos e costumes. Não, Manu, mas lá na nossa igreja, nós somos batistas, a gente está, tudo aí que você já mencionou, a gente está nisso aí, só que lá nós temos o costume de só pregar de gravata, é um costume da igreja. Ok, se eu for pregar lá, eu vou botar gravata. Por quê? Porque eu sou de fora. Não pode a visita chegar e dizer como é que tem que ser. Eu vou chegar na sua casa e dizer, esse sofá aqui não está no melhor lugar não. Se eu fosse você, eu botava o sofá para lá, a televisão para cá, que falta de educação. Chegar na casa dos outros e dizer como é que tem que arrumar os móveis. Então, considero também uma falta de educação, uma pessoa chegar num negócio que já está acontecendo há muito tempo, já tem toda uma estrada pavimentada, e agora ele chega e quer que mude o curso de uma hora para outra. Não concordo, e nem é essa a proposta dessa palestra. E aí, eu me lembro que nessas andanças e nessas múltiplas formas de ser batista, eu acho que isso talvez essa seja a maior beleza da nossa denominação. Tem gente que acha que nós temos que ser uniformes, todas as igrejas têm que ser igual para serem batistas. Eu já não tenho essa opinião. Eu acho que a gente tem que ser unidos, uniformes não. Se não está saindo desses pontos aqui, eu acho que a gente tem mesmo que cada um ser do jeito que precisa no local onde Deus plantou, para ser o mais relevante, o mais produtivo possível. Não gosto de uniformidade, até se Deus gostasse de uniformidade, Ele tinha feito todo mundo igual. E nós somos completamente diferentes, com digitais únicas, com íris únicas. Me parece que Deus gosta de diversidade. Então, a diversidade no meio batista me encanta. Eu acho maravilhoso de chegar numa igreja e ser de um jeito, e chegar noutra igreja e ser de outro jeito, mas os mesmos princípios, valores e doutrinas sendo mantidas. E aí eu fui pregar numa igreja, cheguei um pouco antes, o pastor me recebeu no gabinete, e eu fui com um blazer, uma camisa social com blazer, mas não botei gravata. Era um culto de sexta ou sábado à noite, aniversário da igreja. E aí eu cheguei lá e ele muito sem jeito, ele, Manu, pai, não sei nem como é que eu te peço isso, mas não me leve a mal não, é porque é um costume aqui da igreja e tal, e assim, teria como você botar uma gravata? Eu falei, rapaz, era só você ter me dito, eu já vinha de gravata. Pior que agora eu estou com a calça mais esporte, com blazer, para eu botar uma gravata aqui.
E eu não trouxe gravata. Ele, não seja por isso. Aí ele puxou a porta do banheiro do gabinete. Atrás tinha um cabideiro cheio de gravata, várias cores diferentes. Aí eu peguei uma que combinava mais com a roupa que eu estava, botei e preguei. Quer dizer, ele já tinha várias gravatas em várias tonalidades, porque muitos iam desavisados e na hora de pregar, é um costume da nossa igreja, aqui só prega de gravata. Tudo bem, meu amigo, manda que eu obedeço. Meti a gravata e preguei, está tudo bem. Então, não estou falando de costume, estou falando de dogma. A declaração doutrinária da CBB também já está pronta há muito tempo. Tentaram mexer há um tempo atrás, deu tanta confusão, recuaram, se manteve do mesmo jeito. Então nós temos os nossos 19 pontos da declaração doutrinária, que nós concordamos que a gente não quer mudar nenhum daqueles pontos. Não queremos inovar a declaração doutrinária, ela já está pronta e está ótima. Amém. Também não queremos inovar nas ordenanças. Batismo e ceia. Como é que batiza? Imersão. Quem batiza? O pastor ordenado. Como que é feito? Do jeito que a gente faz, do jeito que a gente é. A ceia, a gente pode até dialogar se vai ser ultra restrita, restrita, livre, ultra livre, mas é o pastor quem ministra a ceia. A ceia é memorial. Então, isso já está definido para nós. O batismo é por imersão, a ceia é memorial. Como que eu vou preparar para o batismo? Aí é metodologia que está aberta para o diálogo. Como que a gente vai ministrar a ceia? Só quem é da igreja local? Só quem é da denominação? Todo mundo que é crente ou todo mundo que está no recinto vai receber os elementos? A gente pode até discutir a metodologia da entrega do elemento, mas a ordenança ministrada por um ministro devidamente ordenado, autorizado pela igreja a fazer aquilo. Então nós não precisamos e nem devemos inovar nesses pontos. Eles estão prontos e estão muito bem. Também não precisamos inovar nos valores. Não precisamos mudar nossa visão de reino. A gente não acredita que só os batistas vão para o céu. A gente não acredita que nós somos melhores, que nós somos... Não, nós não temos essas presunções. Nós temos uma visão de reino. Deus está trabalhando e Ele usa da sua multiforme graça em vários ambientes, de várias maneiras, com vários estilos diferentes. Então, o importante é que o reino esteja expandindo e isso a gente não pretende mudar. Também a gente não precisa inovar no ato de fazer missões, nas 4 esferas, como está em Atos 1:8, na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então, nós precisamos fazer missões aqui no Itaim, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E as nossas juntas nos ajudam a cumprir isso aí. Não precisa inovar, tem que continuar fazendo missões nessas 4 esferas. Também não precisa inovar no discipulado, tem que fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Isso não precisa inovar, está definido. A agenda da igreja está definida. Ide e pregai, ensinando-os a guardar. A agenda está pronta. O calendário você tem liberdade para fazer. Mas a agenda da igreja está pronta. Ide e pregai, ensinando-os a guardar. Para fora, ide e pregai. Para dentro, ensinando-os a guardar. Para lá a gente prega, aqui a gente ensina. A agenda está pronta. Então, todo o nosso calendário deve servir a essa agenda. Vai pregar para quem está fora? Vai, então bota no calendário. Vai ensinar quem está dentro? Vai, então bota no calendário. Se não vai pregar para quem está fora, nem ensinar para quem está dentro, não precisa botar no calendário. Então, a quadra ali está cheia de menino. A embaixada está acontecendo. Os meninos já tiveram a ministração, agora estão jogando bola. E ali, está pregando para quem não é da igreja? Está ensinando quem é da igreja? Tá, então bota no calendário. Todo sábado de manhã tem esse negócio aí. Vai ter um encontro dos pastores. Vai pregar para quem está fora? Não vai, porque todo mundo já é pastor. Mas vai ensinar para eles? Vai, então bota no calendário. Se não for pregar nem ensinar, não põe no calendário, irmão. É desperdício de tempo, de energia e de recurso. A família, não precisamos inovar nisso, está definido. É um homem, uma mulher, e é do jeito que Deus fez, do jeito que Deus quis, e do jeito que está na Bíblia. A gente não quer inovar modelo de família e não precisa. Também não precisamos inovar com relação às novas gerações.
Nossas igrejas sempre terão culto infantil, escola bíblica de férias, ministração para crianças, para juniores, para adolescentes, para jovens, ministério de jovens, ministério de adolescentes, envolver as novas gerações no trabalho da igreja, na missão da igreja. Isso é um valor que nós temos e a gente não quer inovar nisso. E também na nossa comunhão, tem que congregar, tem que participar, tem que ter relacionamento, tem que conviver, tem que estar junto, tem que amar, tem que perdoar. Não precisa inovar nisso, isso aí também já está definido. E os pilares, na minha opinião, e é lógico que isso não está fechado, né? Está aberto, mas eu penso, eu acho, que o ministério pastoral, ele está embasado nas mãos de Deus, é lógico, mas em 5 pilares. Se o ministério pastoral é uma laje, o fundamento é Cristo, a base é Cristo, e os pilares que sustentam o ministério, e por isso que eu usei essa imagem ali, pastor. Por isso que eu usei aquelas colunas bem grossas, né? Uma fachada ali de um templo estilo grego. Por que eu usei aquela imagem para falar do que não precisa ser mudado? Porque eu estou falando de coisas que para nós são concretas, são rígidas, são definidas. Aquilo ali não dá para mexer. Se for mexer, vai quebrar e vai cair. Não dá para envergar aquela coluna. Então, até nisso você precisa estar conectado e precisa usar. Você vai fazer um slide, você tem que dialogar a imagem que você está usando com o conteúdo que você está aplicando. Eu não posso falar de princípios que são rígidos e botar a imagem de uma água, de um mar, de um rio. Então, tem que uma coisa condizer com a outra. Então, para mim, existem 5 pilares que sustentam o ministério pastoral. E eu acho que a gente não precisa inovar nisso. Para mim, o primeiro pilar é a vida devocional. O pastor tem que ter vida devocional, seu tempo de oração, de conversa com Deus, leitura da palavra, ler a Bíblia não só para preparar sermão, e ter um diálogo diário com Deus, acerca da sua vida, da sua família, da sua saúde física, mental, espiritual, psicológica, sua saúde emocional, cuidar da sua vida em todas as áreas e ser sempre íntimo do Deus que você serve. Isso é o primeiro pilar. Depois é a pregação. Infelizmente, por algum motivo, a gente é conhecido, avaliado e às vezes até pinçado por causa da maneira como a gente prega. Infelizmente acontece, e daqui a pouco vou falar mais sobre isso, mas essa coisa de que até numa sucessão pastoral, a principal característica que é avaliada é a pregação do candidato. E a gente sabe que a pregação pode até ser um pilar do ministério pastoral, mas não é o único, nem é o mais importante. Todos são igualmente importantes. Da visitação, tem que ter cheiro de ovelha, tem que andar atrás do povo, tem que saber onde o povo mora, qual é a doença, qual o remédio que toma, qual a crise que tem, qual a dificuldade, qual é a gratidão, tem que andar atrás do povo. Se você não visita todos as suas ovelhas, o seu rebanho, membros, chame como você preferir, se você pelo menos uma vez por ano não vai na casa de todos eles, você precisa repensar esse pilar aí no seu ministério. Ah, Manu, mas é São Paulo, é correria, hoje em dia tem WhatsApp, tem isso, tem aquilo, não precisa visitar. Precisa sim. Se eu fosse você, eu visitaria pelo menos uma vez por ano todo mundo. Dá para fazer? Dá, eu fiz aqui. Como é que você não consegue fazer lá? Só não fui na casa de quem não chamou, porque aí também, né, a gente tem um pouco de educação, né? Eu ofereço para todo mundo. Quem chama eu vou, quem não chama, tudo bem. Mas todos que chamaram, eu fui, está fazendo aniversário, eu vou, e pega, e tira foto, e bolo, e tal, e pá. Tem que saber o nome de todo mundo, tem que andar atrás do povo, não tem jeito. Como é que você vai saber o que é que o povo está precisando se você não está lá? Como é que você vai saber a realidade da pessoa se você não está junto? Né? Vou dar um exemplo, aproveitar que ela está presente aqui. Teve um domingo de manhã, eu estava aqui dando aula de EBD, como sempre. Ei, segura aí, meninos, segura. Deixa rolar que tá muito bom. Então eu estou sempre dando aula ou pregando e ligado aqui. Aqui eu tenho conteúdo, aqui eu estou ligado. Ó.
Depois da Larissa e da Aline, já entrou o Robson Lima, Gerson Bastos, ó. O Gerson comentou aqui, ó, assim a gente evita debates desgastados em outros lugares. Elaine Creuzinho, está assistindo lá com o pastor Arídio. Já temos agora 13 pessoas aí online. Então, eu estava aqui dando aula na EBD, ligadinho aqui, eu vi um recadinho da Rose. Pastor, hoje eu não fui, estou acompanhando online e tal. E aí eu peguei e falei com ela, falei, Rose, não apareça aqui hoje. Não quero você aqui, nem na EBD, nem no culto, nem nada. Não lembro se era um feriado, o que era. Eu falei com ela, pega seus filhos, vai para o parque, vai passear, vai cuidar da sua vida, vai ter um lazer à vontade. Não me apareça aqui hoje, não. Nossa, misericórdia, um pastor mandando a ovelha não vir na igreja? É claro, você sabe onde ela mora? Você sabe onde ela trabalha? Você sabe como é que é a rotina de vida dela durante a semana? Para ela viver o que ela vive de segunda a sábado e depois estar aqui no domingo de manhã cedinho com 2 meninos? E eu obrigar ela a estar aqui? Que é isso, irmão? Covardia. Então eu fui na casa dela, eu vi onde ela mora, eu vi como é longe, eu vi como é difícil, eu sei onde ela trabalha, ela mora aqui no Guaraci, trabalha lá na Barra Funda, irmão. E aí ela vai para a Barra Funda todo dia. Aí no domingo que ela pode passear, sair com os meninos, estou falando para ela fazer todo domingo, mas de vez em quando é lógico que ela tem que fazer isso. Então como é que eu sei que ela não está aqui? Não é porque ela não quer, é porque ela precisa às vezes desse tempo, até para arrumar melhor a casa. Ela está de segunda a sábado, ela sai de casa, gente, de madrugada e volta já é tarde da noite, criando esses meninos sozinha. Rose, não aparece aqui não, Deus te abençoe, vai ter um lazer, vai cuidar da sua vida. O que eu posso te ajudar? Coitada dessa menina que está criando esses filhos sozinha, mora no Guaraci, trabalha lá na Barra Funda e congrega no Itaim. Então como que eu vou pastorear ela? Como é que eu vou cuidar da vida dela com a sensibilidade necessária que precisa um pastor? Só quando eu visito e conheço a realidade dela, aí eu sei exatamente o que eu posso e o que eu não devo exigir dela como ovelha. Agora, se eu não sei onde ela mora, eu não sei onde ela trabalha, eu não sei que ela é uma mãe sozinha, eu não sei as dificuldades do dia a dia dela, aí eu vou meter carga em cima dela, e se ela não fizer, ainda está em rebeldia. Faz isso não, pastor. Nós também não precisamos inovar no aconselhamento. Para o ministério pastoral tem que aconselhar o povo. O povo tem dúvida, o povo precisa tomar decisão, o povo está querendo uma orientação, não tem condição de buscar diretamente a Deus, não tem a sensibilidade necessária ou a intimidade necessária para ouvir e receber de Deus a orientação. Depende de você fazer a intercessão como sacerdote, fazer a ponte, ser um pontífice entre a vontade de Deus e o coração do rebanho. E por último, a gestão. Tem que gerir, irmão, a sua vida e a igreja, suas finanças, sua família, sua agenda, as finanças da igreja, a agenda da igreja, o andamento das atividades da igreja. Tem que ser gestor, não dá mais para pastorear eficientemente com um ministério pujante, crescente, atual, contemporâneo, relevante, sem fazer gestão. Não tem como mais, irmão. Tem como mais. Tem que saber fazer conta, tem que saber planejar. Se você não tem as ferramentas necessárias, busque quem tenha. Mas não toque o seu ministério sem fazer uma boa gestão. Principalmente na área financeira. Quantidade de pastor enrolado com dinheiro, com problema, e no CPF dele está enrolado, no CNPJ da igreja está enrolado, e aquela bagunça, e aquele negócio, não tem como pastorear, não. Saudável, sem boa gestão, não tem como não, irmão. Você precisa cuidar bem do seu dinheiro, você precisa cuidar bem do dinheiro da igreja, do bom andamento das coisas. Você tem que ser um bom gestor, administrar bem o negócio. Senão, se esse pilar for fraco, a laje vai desabar. Claro, a gente poderia colocar vários outros pilares, né? Mas para mim esses 5 já são suficientes para sustentar um bom ministério pastoral, um ministério pastoral sólido, sustentado em cima desses 5 pilares: vida devocional, pregação com qualidade, visitação, aconselhamento com sabedoria e gestão eficiente. Se você tiver essas 5 características bem tratadas e saudáveis, certamente seu ministério vai deslanchar. Então,
Isso tudo que eu falei é o que não podemos inovar. A pergunta então é: o que é que podemos inovar? E aí vamos conceituar só para a gente entender no dicionário. Inovação é criar algo novo, derivado do termo latino innovatio, né? Da nossa língua é latina, o latim exerceu muita influência na língua portuguesa, então essa inovação vem do innovatio, e se refere a uma ideia, um método ou um objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Então eu te pergunto, qual é o padrão do púlpito? O padrão do púlpito numa igreja batista no Brasil. Qual é o padrão? Você sabe qual é. Não preciso dizer. Esse púlpito que eu estou usando aqui para apoiar o meu tablet. Não estou com Bíblia de papel aqui em cima. Estou usando o tablet. Você acha que está no padrão ou não se parece com o padrão anterior? O que você acha? O púlpito que eu estou usando, ele está no padrão que sempre teve? Quando eu converti, era num púlpito assim que meu pastor pregava? Quando você converteu, o púlpito de onde saía a mensagem quando você se converteu, se parecia com esse púlpito? Então, se esse púlpito não se parece com o padrão anterior, ele é um púlpito inovado. É uma inovação. Aí eu te pergunto, então quer dizer que se eu mudar o púlpito, a igreja vai encher? Não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou falando que, em tudo que eu já mencionei até agora, a gente não pode inovar. Mas em algumas outras coisas a gente pode. Aliás, a gente deve. Por que não? Por que não? A pergunta é, por que não? Então, por que, Manu, que usa isso aqui? Simples, por causa disso aqui, ó. Pega aqui, trouxe para cá, precisar fazer alguma coisa lá, dançou, fez teatro, não sei o quê, fez o que fez, tchê, papapá, agora eu preciso voltar a pregar, aqui, ó. Boa noite, irmãos, vou começar a mensagem. Mobilidade. Agora aquela arca gigantesca de madeira, de peroba, 3 homens para pegar aquilo, para tirar, como é que tira? Não tira. Do Carlos Andrade tem a rodinha. Pega, já inovou. Em alguma coisa já inovou. Vai colocar o quê? Motorizar. Carlão, eu fui pregar na Igreja da Família em Belo Horizonte. Pastor Paulo Júnior, amigo querido, abraço. Pastor Paulo Júnior, maravilhoso. Pensa num pastor inovador, top. Igreja da Família em Belo Horizonte. Pastor Paulo Júnior fez a plataforma, né? Bem autona assim. E aí o pessoal está cantando, o culto está rolando, e eu estou procurando, cadê o púlpito? Cadê o púlpito? Deve ser pequenininho, olhei num canto, não estava, no outro não estava. Ok, vamos trazer um púlpito, né? E eu lá, aguardando. Terminou o louvor, o pastor subiu para me chamar, agora nós vamos ouvir a palavra, estamos recebendo o pastor Manu. Aí ele pegou um controlinho, apertou, o negócio saiu do chão, levantou. Uma chapinha assim, ó, não sei se era ferro, se era alumínio, o que era, pintadinho de preto, uma haste tipo essa daqui, um pouco mais fininha, e ele botou um motorzinho lá embaixo, ele aperta, desce e esconde, fica no nível do chão. Ele aperta, sobe, vira o púlpito, e ele ainda controla a altura, que ele pode subir, ir parando, se a pessoa for mais alta, ele bota mais alto, se for mais baixo, ele bota mais baixo. Falei, Paulo Júnior, que é isso, rapaz? Inovou. Porque o púlpito sai do chão, então vai crescer a igreja. Então é por isso que a Igreja da Família em Belo Horizonte cresce muito. Tem 300 crianças lá no domingo. Por quê? Porque o pastor sobe o púlpito no controle. Não, irmão. Calma. O púlpito é só a cereja do bolo. Para ele inovar no púlpito, ele já inovou num monte de outra coisa, que são essenciais e é o que realmente fez a igreja dele crescer. Então, às vezes, a gente olha só o que está aparente. Já viu aquela imagem do iceberg? Aí, pastor, tecnologia. Eu não estou com o Google aberto aqui? Iceberg. Já viu aquela imagem do iceberg? Olha aqui, É essa aqui que eu quero que você veja, olha lá. O que nós vemos do iceberg é só a ponta. Mais de 90% do iceberg estão submersos, a gente não vê. O púlpito que sai do chão é a ponta do iceberg.
Ah, pintou de preto, é só a ponta. Ah, fez não sei o quê e apagou a luz e botou LED. Isso é só a ponta, irmão. A igreja não cresceu por causa de nada disso. A igreja cresceu por causa de um monte de coisa que está fazendo e você não está vendo. Cresceu por causa do cuidado, por causa da estratégia, porque está investindo bem no recurso, porque está fazendo um ministério relevante, etc, etc, etc. E a pontinha são as inovações que a gente consegue ver visitando o templo. A gente fala, olha, tem algumas inovações aqui. Então quer dizer que é por causa dessas inovações que a igreja cresceu? A inovação que a gente vê é só a ponta do iceberg. O que faz o negócio acontecer é o que a gente não vê. Então, voltando. Lembra de Hebreus 8:13? O que é que diz esse versículo? Alguém lembra? Alguém lembra? O escritor de Hebreus está pregando o seu sermão. Você sabe, né? Isso não é uma epístola, isso é uma carta, mas não é um texto epistolar, é uma homilia. E ele está pregando o sermão, cujo tema é Cristo é superior, né? A supremacia de Cristo, acima da lei, dos profetas, dos anjos, dos heróis da fé, etc, etc. E ele está querendo estimular os judeus agora convertidos, né, os hebreus que são crentes, estão sofrendo pressão do judaísmo para voltar às velhas práticas, e ele está pregando com a tese de que não precisa voltar às velhas práticas, só Cristo é suficiente para resolver o nosso problema. Não precisa mais matar bicho, não precisa mais ir lá no templo, fazer aquele monte de festa, aquele monte de coisa, só crer em Cristo e está tudo resolvido. Aí ele diz a seguinte frase: porque aquelas coisas lá de trás já não servem mais, porque se tornaram antiquadas, envelhecidas, obsoletas, porque agora nós temos uma nova aliança. Então, quando a gente vai falar de inovação, o cara que mais inovou nesse planeta foi Jesus. Ele olhou para aquele monte de elementos judaicos e disse assim, ó, não precisa de mais nada disso. Agora é só crer e fiquem juntos e façam discípulos. Inovou. Uma nova forma de se relacionar com Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus e de ser povo de Deus. Uma inovação. Então, nós precisamos colocar ação, esse é o dicionário que está dizendo, para construir algo novo. Apresentar mudanças, renovar, transformar situações, criar coisas inéditas. O púlpito que sai do chão, eu nunca tinha visto, para mim foi inédito. Ou mudar a forma antiga de se fazer algo. Romanos 12 você lembra, né? Apresentai os vossos corpos, sacrifício santo, agradável, renovando a vossa mente. Que o culto nosso é racional. Então a gente precisa de renovação de mente. Precisamos fazer mais com menos recursos. Ter eficiência em processos, potencializar e ser motor de novos acontecimentos. Isso é o dicionário que está dizendo. Inovação é um processo criativo, transformador, que promove ruptura paradigmática. Existe um paradigma. O púlpito é de madeira de lei pesadão que não sai do lugar. Então vamos mudar esse paradigma. Agora o púlpito pode ser uma coisa leve, funcional, com mais mobilidade, porque a liturgia e esse local agora está exigindo mais mobilidade do púlpito. Então ele tem que ser de um jeito para quebrar o paradigma anterior. Mesmo que parcialmente, continua púlpito, continua Bíblia, continua pregação, mas alguma coisa já mudou. E isso precisa impactar positivamente a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. O que é que o púlpito mais leve, menor, mais funcional, vai mudar na qualidade de vida e no desenvolvimento dos seres humanos que frequentam esse espaço? Então, para a pessoa que ministra o louvor, para as meninas que vão dançar, os meninos que vão fazer um teatro, para a cantata que vai precisar espalhar um monte de gente aqui em cima e depois tem que ter a mensagem. Então aquele púlpito muito grande, muito difícil de locomover, não ajuda o desenvolvimento aqui em cima. Não dá qualidade de vida a quem frequenta esse espaço. Então a gente inova para atender a demanda de quem está fazendo as coisas aqui. Por exemplo, estamos pensando em refazer, né, essa frente aqui da igreja,
E eu estava conversando com alguns líderes sobre, as possibilidades, converso com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Na minha cabeça estava definido, o que a gente vai fazer aqui vai ser definitivo, para esconder esses cabos, tudo embutido, tudo bonito, daqui a pouco eu vou falar desse ponto aqui. E aí eu pensei, aqui em cima vai ser carpete, é carpete, pronto, acabou, é a melhor coisa, é acústico, é bonito, é isso, é aquilo, carpete. Conversando com a líder da dança, ela falou, pastor, se eu botar carpete, você arrebenta nós, às vezes eu vou botar o joelho no chão, queima, rala o joelho todinho o carpete. Então, o senhor pode botar o carpete, mas aí a gente não vai poder dançar mais. Aí eu prefiro o quê, irmão? O carpete ou as meninas? Não sou pastor de carpete, sou pastor de gente. Então, não vai ser carpete mais. Por quê? Porque as meninas precisam ter um espaço que vai ser melhor desenvolvida a dança delas. Vai gerar mais qualidade para a dança se o piso for liso e tal. Então, a gente vai botar um piso que atenda à questão estética e acústica e não deixe de atender à necessidade da dança. Lucas 22, 20, Jesus falou, olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem a antiga aliança. Então, nós estamos fazendo aqui nessa Páscoa uma nova aliança. Lá, mata o cordeiro, o sangue nos umbrais deu a libertação, come o cordeiro, bebe um vinho, come um pão e ervas amargas. Agora, gente, é isso aqui, é só o pão e o cálice. Jesus, mas cadê o cordeiro? Sou eu. E as ervas amargas? Não precisa mais, porque quando eu chego, acabou a amargura. Então, agora a Páscoa é desse jeito, eu sou o cordeiro da Páscoa, não precisa mais matar bicho, não precisa fazer nada. Toda vez que comer um pão e beber do cálice, lembre que eu sou o cordeiro. Deus abençoe vocês. Um novo jeito de fazer uma coisa antiga. Eu te pergunto, o que é que dá mais qualidade de vida e desenvolvimento humano? Aquela Páscoa que tem que matar um bicho, tem que assar um pão e tem que pegar a erva amarga e não sei o quê? Ou simplesmente vir aqui, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu por nós. Um pedacinho de pão, um golinho de suco, amém, aleluia, ele é o cordeiro. Acabou. Muito menos trabalho, muito mais prático e resolve do mesmo jeito. Então Jesus fez uma inovação. O papiro foi uma inovação do Egito. Enquanto o Egito não inventou o papiro, todo mundo escrevia em pedra ou em peça de barro, de argila, cerâmica. Aí a tecnologia avançadíssima do Egito, para a época, desenvolveu o papiro, papel vegetal feito com as fibras do junco. A gente usa papiro hoje? Não, mas o papiro já foi a última tecnologia da escrita. A melhor tecnologia da escrita. Até que na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, inovaram com o pergaminho. Não, o papiro é muito bom, ele é leve, ele é maleável, mas com o tempo ele rasga muito fácil, porque ele é vegetal. Vamos pegar o couro desse animal, botar para secar, tirar o pelo, e a gente escreve no couro. É leve, é móvel e ao mesmo tempo é muito mais durável. Aí o pergaminho no primeiro século se tornou a inovação tecnológica da escrita. E aí depois vem Gutenberg e inventa, a imprensa, e agora a Bíblia vai ser prensada, mas o papel é grosso, ela fica desse tamanho, de Gênesis e Apocalipse, e aí vai inovando, até fazer uma Bíbliazinha que cabe no bolso, e inovou mais uma vez até botar dentro do telefone para a gente acessar, e está tudo ali e acabou. Ah, mas a Bíblia Santa é a de papel. Não, irmão, então vai lá no papiro. Então a gente precisa, irmãos, entender. Cada tempo traz a sua inovação, produto da tecnologia daquele tempo. O papiro já foi novidade, o pergaminho já foi novidade, o papel fininho já foi novidade. Agora é inovação. Eu tenho uma biblioteca inteira dentro do meu telefone, dentro do meu tablet. Ah, não, porque isso aqui é do diabo, lá. Que é isso, irmão? Faz isso não. Tudo que você aproveita para Deus é bênção. Pelo amor de Deus, não faça isso. Em 2005, eu era professor de EBD e na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha o plano empresa de telefone, A operadora dava vários aparelhos, incomodato, e a gente pagava lá um valor mensal, e entre os funcionários da empresa, ligação e SMS era gratuito. Esse era o plano empresa de telefonia, naquele tempo, 2005.
E o meu aparelho era um dos mais top, que era o Motorola V3. Você sabe qual é o Motorola V3? Ó, pastor conectado, tecnologia. Então, se eu estou com a ferramenta na mão, ó, você sabe qual é o Motorola V3? A maioria de vocês sabe. Mas caso você não saiba, ó, é aquele telefone ali. Ó. Entendeu? Ah, não deu para ver direito. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui então. Pronto, ó, essa daqui talvez vai ser melhor para você ver. Ó, tá vendo? Aquele ali é o Motorola V3, telinha colorida, câmerazinha do lado de fora, uma tela do lado de fora monocromática, você conseguia ver hora, bateria e se chegou algum SMS. Isso era o que tinha de mais novo. E aí eu tinha um aparelho dessa mesma cor, exatamente esse. Aí o vendedor da operadora passou lá no trabalho e uma das empresas que eu trabalhava era um posto de gasolina, e o escritório onde eu trabalhava ficava no prédio, perto desse posto, e eu estava lá, e o cara veio de moto e me viu e me chamou. E aí eu fui lá, e ele falou, Manu, rapaz, lembrei de você, cara, estou precisando te falar um negócio. Chegou um aparelho novo, cara. Chegou O que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu suei, ó, e a gota do meu suor bateu exatamente no ponto que não podia, e ele fechou o slide. Tecnologia tem dessas coisas. Porque o que falta aqui para não acontecer esse problema? Um ar-condicionado. Ai, meu Deus. Né, irmãos? Deus tem que tirar o cara da beira da praia, lá dos cafundó do Juda, para vir aqui para poder inovar. Né? E aí, eu falei, aqui nada, isso é papo de vendedor, o meu telefone é novinho, para que eu vou trocar? Ele, Manu, é o V510, é um novo, ele é mais fino, mais leve, aço escovado, blá, blá, blá. Mas eu lembrei de você porque ele roda aplicativos em Java. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com Java? Nem sei o que é isso. Ele falou, são aplicativos que você baixa, a internet de escada, né, computador, 2005, não tinha nem YouTube ainda. Você baixa um aplicativo na internet, pelo cabo você joga dentro do aparelho, instala aquele aplicativo e usa. Aí eu falei, mas serve para que esses aplicativos? Ele falou, a maioria é de jogo. Os meninos baixam o aplicativo e botam o joguinho no celular. Eu falei, você lembrou de mim por causa de joguinho? Ele falou, não, porque tem um aplicativo da Bíblia. Aí eu, o quê? Ele falou, você pode baixar a Bíblia e jogar ela para dentro do celular. Eu falei, não tem como. Ele falou, eu te mostro agora. Então vamos lá. Fui com ele no escritório, pegou o computador, ele tirou o aparelho, baixou, jogou e abriu. Irmãos, quando eu vi que no dedinho, eu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo, versículo, e eu ainda tinha a barra de pesquisa, se eu clicasse assim em cima na lupinha, eu digitava uma palavra e vinha todos os versículos com aquela palavra, eu falei, é uma concordância bíblica digital, toda a Bíblia na palma da minha mão, isso aqui é o futuro, eu quero esse aparelho, ele pode ficar com esse. Falei, agora. Chegou no domingo, eu fui dar aula de EBD. Como é que eu li a Bíblia na EBD? Adolescentes. Tasquei o celular e pá! Eu sou a videira, João 15. Tem uns meninos que estavam naquela aula que lembram até hoje. Tem 20 anos isso. Os meninos tudo casados, com filha, eles lembram. Quando me encontram, e aí, Manuzão, da videira. E aí, a videira. Eu li o texto e os meninos ficaram tudo assim, ó. Mentira, você está lendo a Bíblia no celular? Eu falei, vem cá para vocês verem. Eles juntaram tudo em volta de mim. Eu falei, galera, isso aqui é o futuro. Olha só que legal. E tal, e fui mostrando, e tem como pesquisar. Fala uma palavra aí. Perdão, ó, perdão. Todos os versículos que tem perdão. Os meninos encantados, com o olho brilhando. Aí passou o superintendente da escola dominical. Viu aquela cena. Quando terminou a aula que eu desci, a igreja estava sem pastor, o vice-presidente, muito meu amigo, constrangido. Ô Manu, faz favor. E os diáconossauro Rex me levaram para dentro do gabinete. E eu, coitado, ingênuo, inocente, né? Como uma ovelha muda diante dos tosquiadores. O que foi, gente? Não, é porque o irmão disse que você estava com celular na aula. Eu falei, vocês têm que ver, olha que legal a Bíblia, tá. Aí eles assim, ó. Eu todo empolgado. Aí o cara falou, tá vendo aí, ó? Tá aí. Aí os caras, Manu, aí você complica a gente. Eu falei, complica o quê, meu irmão? A Bíblia no celular, os meninos ficaram doidos.
Manu, a gente está lutando para os meninos saírem do videogame e tal e tal. Você vai trazer celular para a sala de aula e tal. Aí, o que aconteceu comigo, irmãos? Eu fui disciplinado. E sabe qual foi a minha disciplina? 3 meses sem poder dar aula de EBD. Aí eu virei para aqueles irmãos e falei assim, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então quer dizer que a minha punição, o meu castigo por ter cometido o erro de ler a Bíblia no celular, é eu ficar 3 meses sem precisar vir da aula. Então quer dizer que eu posso pegar minha família e ir para a praia domingo de manhã? Não apareça aqui mais. Falei, então esse é meu castigo. Aí eu fui um domingo, fui 2 domingos, no 3º domingo eu falei, que mané praia, eu gosto mesmo de Bíblia. Fui para a igreja. Então eu vou para a classe da Dona Beth. Dona Beth Bacon, tradutora da NVI, poliglota, plantadora da igreja, missionária inglesa. Eu vou beber da fonte de Dona Beth, deixa esses caras para lá. E fiz a aula com a Dona Beth, terminou o meu prazo, eu voltei para a classe e fui dar aula de novo. E o diácono, que foi mais veemente na acusação do meu pecado, passou anos, 2008 eu fui para o seminário, final de 2012 eu fui consagrado, carnaval de 2013, 8 anos depois, eu volto àquela igreja para ser preletor num congresso de carnaval. E numa parte da tarde, eles fizeram lá aquela roda de perguntas, essas perguntas que os meninos sempre fazem, tatuagem, brinco, blá, blá, blá. E aí eu fui responder umas perguntas, e aí eu falei, pega a Bíblia aí, aí já tinha smartphone, E aí eu, pega aí a maioria já estava com a Bíblia no telefone, e o diácono, que me acusou demais 8 anos atrás, estava bem lá no canto, escorado na pilastra. Quando eu falei, pega a Bíblia, ele meteu a mão, pegou o telefone e foi abrir a Bíblia. Eu falei, não, o senhor aí não. Qualquer um pode ler no celular, o senhor não pode não. Se o senhor continuar com esse celular aberto aí, eu não falo nada, eu não prego mais nada, eu levanto e vou embora. Aí ficou todo mundo assustado, ele, o Manu, ele é brincalhão assim mesmo, gente. Falei, brincadeira nenhuma. Quem bate esquece, Porque se era pecado 8 anos atrás, continua pecado até hoje. Então o senhor, por favor, vá em casa e busca a Bíblia de papel. Que isso, Manu, você levou para o coração? Não, levei não. Então, irmãos, a gente precisa se atentar para a necessidade de inovação, senão a gente fica passando umas vergonhas dessas, sabe? Da gente bater num negócio e amanhã a gente mesmo muda de ideia, que vergonha. Então o pergaminho foi a inovação da Ásia Menor, daquele tempo foi uma tecnologia. Aí eu fico imaginando os crentes dizendo, pergaminho não pode, pergaminho não é de Deus, porque foi inventado pelos filósofos, eu vou ficar no papiro, que o papiro do Egito é que é o santo. Aí quando surgiu o papel, não, o papel é da reforma, é do Lutero, protestante, eu vou ficar no pergaminho, porque o pergaminho é que é santo. Toda vez que surgem inovações, a gente rejeita primeiro, aí depois de um certo tempo a gente abraça, 20 anos atrasados. Por que a gente faz isso, irmãos? O mundo de Ferrari e a gente de mobilete. Aí 20 anos depois a gente, olha, nossa Ferrari, agora já era, meu amigo, o mundo já está de foguete. Eu participei de uma assembleia que estava votando se poderia ou não comprar o projetor de transparência para projetar a letra dos hinos lá na parede. Votando na assembleia. E o irmão pediu a palavra e falou, pastor, não devemos usar esse aparelho, porque isso vai acabar com a nossa identidade. E aí o pastor, pois não, irmão, como assim? Porque se botar a letra do hino lá na parede, a gente não precisa mais trazer o cantor cristão. E o que torna um crente batista é que ele tem a Bíblia e o seu cantor cristão. O pastor botou para votar e não passou, irmão.
Não foi aprovada a compra do projetor de transparência. 3 anos depois só que foi projetar a letra do hino, porque aquele irmão morreu, não tinha mais ninguém para fazer a proposta, e aí passou e a letra foi projetando. Aí depois a assembleia para ver se vai ter data show. Aí depois meu irmão. E às vezes a gente fica agarrado com esses negócios. É o cantor cristão que nos define como batistas. De onde que nós tiramos isso? Eu estou falando mal do cantor cristão? Claro que não, sei vários de cor, amo muito, firme nas promessas de Jesus. Eu estou falando que não é um elemento que nos define, o que nos define é o que eu já falei, são nossos princípios, são nossos valores, é a nossa doutrina, são os nossos dogmas, o que a gente já estabeleceu. Isso tudo é supérfluo, isso tudo é perfumaria. Então, o que é que nós podemos inovar? Para encerrar, na minha opinião, devemos inovar. Precisamos inovar nos métodos. Nós temos métodos que estão obsoletos e a gente continua insistindo neles. Eles não dão mais resultado, mas a gente não mensura, a gente não faz conta e aí a gente não sabe se está ou não produzindo. Precisamos inovar nos processos. Nós temos processos muito demorados, ineficazes, burocráticos, não funciona. Precisamos inovar nas estratégias. A gente está evangelizando do mesmo jeito de 30 anos atrás, plantando igreja do mesmo jeito de 40 anos atrás. A gente precisa pensar em alguma coisa diferente. E ferramentas. Há alguns anos atrás, não teria essa tela aqui, eu estaria aqui com a minha Bíblia, com o meu esboçozinho de papel, citando esses tópicos e falando, e amém, vamos embora. Mas, se eu tenho essa ferramenta à minha disposição, por que não usar? Porque o meu pastor não usava slide, o meu pastor não usava tablet, o meu pastor... Então, para eu ser um bom pastor, tem que ser igual o meu pastor Nilson de Márzio. Então, eu não vou pegar as novas ferramentas, porque senão eu vou estar em pecado. Então, métodos, na minha opinião, devemos inovar a nossa liturgia. Liturgia é método, irmão. É só um método. Liturgia não define ninguém. Instrumento, ritmo, tudo que a gente faz na nossa liturgia é método, é do tempo que a gente vive. Houve um tempo em que piano era instrumento de cabaré. Quando esse negócio entrou na igreja, irmãos, deu maior confusão. Porque é instrumento do cabaré. Aí depois virou sacro. Santíssimo piano, aleluia. Aí a bateria é que não é de Deus, aí a guitarra não é de Deus. E aí 20 anos depois entrou bateria, entrou guitarra, entrou tudo, está tudo aí. E quanto baterista e guitarrista a gente perdeu? Por causa de bobeira. Precisamos inovar na organização. Como é que a gente organiza a igreja? A pessoa jurídica. Como é que a gente faz a gestão dela? Como é que as coisas são organizadas? Fluxograma, hierarquia, o processo, como que é que acontece o método que a gente usa para administrar essa pessoa jurídica, essa organização que a gente está trabalhando nela ou para ela. Precisamos inovar nos departamentos. Tem departamento que funciona até hoje, mas não produz mais. Está obsoleto, está ultrapassado. Por que é que a gente insiste? Não sei. Não sei. Sei. Quem ainda usa máquina de escrever no escritório? Mas a gente ainda continua com o mesmo método de departamento de 40 anos atrás, do tempo da máquina de escrever, irmão. Como assim? Uma vez eu estava pregando num retiro, e aí um irmão, com aquelas perguntas capiciosas, que sempre tem, né? Aquele irmão que vem fazer umas perguntinhas para a gente, que a gente sabe que ele está querendo saber nossa opinião para alfinetar o pastor dele. Sempre tem esse miserável. Às vezes é essa miserável também. Aí veio o irmão lá. Ô pastor, o senhor dá licença? Gostaria de saber sua opinião. Pois não, meu irmão. E eu já de olho no pé dele. Opinião de quê, meu irmão? O que o senhor acha dos embaixadores do rei? Aí eu já
eu mexo com isso. Das duas, uma. Ou ele trabalha na embaixada e está com dificuldade, está querendo argumento para poder pressionar o pastor dele, ou o pastor dele não está dando muita bola para a embaixada e ele está achando que o pastor está errado e ele está querendo o meu argumento para alfinetar o pastor dele. Eu não vou dar munição para ele, não. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que Jesus fazia, né? Eu vou perguntar e fazê-lo refletir sobre aquilo que ele está querendo saber. Eu perguntei, meu irmão, a igreja primitiva tinha embaixadores do rei? A igreja de Atos, aquela igreja lá de Jerusalém, que o Pedro foi pastor, depois o Tiago. A igreja lá de Antioquia, pastor Barnabé, primeira igreja a fazer viagem missionária, aquela igreja tinha embaixadores do rei? A igreja da África, da Europa, da Ásia, as primeiras igrejas, segundo, terceiro, quarto século, a igreja do Atanásio, do Orígenes, do Crisóstomo, tinha embaixadores do rei, essas igrejas, do Agostinho, lá na África, tinha? Não sei, pastor, acho que não, né? Não tinha, irmão. A igreja da Idade Média, tinha embaixador do rei? Os remanescentes, os pietistas, os puritanos, os anabatistas, os reformados, a igreja do Calvino, a igreja do John Wesley, tinha embaixador do rei? Não tinha, pastor. E aí? E aí eu fui trazendo ele na história. E a igreja que chegou nos Estados Unidos? E a igreja que veio para o Brasil? Tinha embaixador do rei? Não tinha. Até que um dia um cara lá nos Estados Unidos viu o pessoal fazendo um negócio que é parecido com o escotismo. Pegar os meninos, ensinar boas maneiras, ensinar civilidade, porque a época era um tempo que apontava para a influência do militarismo, então nós vamos criar pequenos soldadinhos, disciplinados, cheios de regra, vão subir de posto, igual no exército, e a gente vai levar eles para os acampamentos, os camps, e aí a gente vai criar um escotismo gospel, e vamos chamar de embaixadores do rei. Aí o cara teve essa ideia, fez com um grupo de meninos, uns anos depois aqueles meninos cresceram e ficaram uns meninos bons, casaram bem, estudaram bem, tinham boa profissão, formaram uma boa família. Os caras falaram, isso é um método de formar os meninos, vamos ensinar as igrejas a fazer isso. Aí proliferou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, proliferou aqui. Isso não tem nem 100 anos, irmão. A igreja tem 2000 anos, ela não dependeu de embaixador do rei para chegar até aqui, não. Então a minha opinião é, se ela não precisou de embaixador do rei por 1900 anos, nos próximos séculos, se não for relevante, eu acho que não precisa também. Está servindo, está produzindo? Continua. Não está? Repensa, inova. Não, porque uma igreja batista sem a embaixada está em pecado, não é batista, blá, blá, blá. Quem disse que um princípio batista é ter embaixador do rei? Ah, pastor, você está falando isso porque você é contra? Não, está cheio de embaixador ali na quadra, irmão. Eu fui embaixador, uma vez embaixador, sempre embaixador. Eu canto hino, eu falo tudo que você quiser, mas se não fizer de um jeito relevante para essa nova geração, se eu tivesse ali com 2 meninos ali, acaba com isso. É a pergunta que eu faço, pastor, o que o senhor está achando do trabalho? Quantos desse trabalho atravessaram a ponte para dentro do batistério? Porque ide e pregai, ensinando-os a guardar. A agenda da igreja está definida. Então, se aquele trabalho lá não está jogando o menino dentro do batistério, não está indo e pregando, não está fazendo discípulo, não está servindo. Tem que inovar. Alguma coisa tem que mudar. Não está produzindo. Esses dias aqui eu perguntei, o esporte é uma benção na Pibitaim, olha quantos meninos jogam basquete, jogam futebol, jogam vôlei, anda de skate, olha quantas sementes plantadas. Aí eu fiz a pergunta, aponta na membresia da igreja, um membro que é fruto desse trabalho do esporte lá. Nenhum, irmão. Não tem hoje no hall de membros da Pibitaim uma pessoa que a gente possa apontar e falar, você veio da quadra para o batistério e agora está aí com a gente. Não tem um. Aí eu te pergunto, tem que manter? E aí?
Ah, mas se eu acabar com o esporte, misericórdia, a quadra é a tua, a menina dos olhos da Pibitainha, aquela quadra, e o pastor Manu chegou, e ele é novo, não usa terno, e ele bababá, bebibi, bababá. Aí eu te pergunto, está gastando um dinheirão com bola, com rede, um monte de menino brincando, correndo risco de machucar, de arrumar um problema, de dar um processo, gastando um dinheirão com lanche, com uniforme, com um monte de coisa, e nesses anos todos não tem um membro. Pode fazer? Claro que pode. A pergunta é: precisa fazer? Então a gente precisa, irmãos, repensar o nosso jeito de ser e de fazer a igreja. Os nossos departamentos, eles estão obsoletos, não produz mais, irmão. Não está alcançando mais. Os meninos vêm pelo lanche e pela bola. A gente usa o lanche e a bola para atrair e falar de Jesus para eles. Todo mundo ouviu de Jesus, mas um discípulo foi feito? Não. Então tem que repensar. Ah, mas nós estamos plantando sementes. Eu não fui chamado para plantar sementes, eu fui chamado para fazer discípulos. E de plantar as sementes, é assim a ordem de Jesus? E de plantar as sementes? Não, é ir de fazer discípulos. Precisamos repensar, irmãos. Nossos departamentos estão obsoletos, antiquados, antigos, com métodos extremamente atrasados. Não está produzindo mais. A embaixada, houve um tempo em que ela era a maior acrescentadora de membros na igreja. Nossa geração toda de pastores foi embaixador do rei, mas não é assim mais. A gente não está conseguindo batizar os meninos, quanto mais fazendo os pastores. Tem que repensar, irmãos. Tem que repensar. Os nossos processos. Como é que a gente faz desde que a gente ganha até que a gente batiza a pessoa? Tem um processo aí, não tem? Precisa repensar. Pode ser que esse processo não está mais eficiente. Como é que a gente faz com a membresia da igreja? Precisa repensar. Como é que é o seu hall de membros? É uma ficha de papel? É um cadastro? É um quê? O meu hall de membros está aqui, ó. Meu hall de membros está aqui. Por quê? Porque eu tenho o WhatsApp de todo mundo. Eu tenho lista de transmissão, 2, né? Porque uma só não dá conta. Então eu tenho 2 listas de transmissão, mais o grupo de comunicações da igreja, onde eu contacto diariamente com todos os membros da igreja. Eu preciso ir na secretaria para ver hall de membro? O meu hall está aqui, ó. Eu vou no meu contatos e digito Pibitaim. Todo mundo que eu salvei com Pibitaim aparece. Ali eu vou olhando, fulano, ciclano, beltrano. Esse aqui já tem um mês que não aparece. Papum. E aí, fulano, como é que tá? Tá sumido, me abandona não. Deus te abençoe, tamo junto. Precisar é só falar. Acabou. Já conferi o rol, já vi quem está sumido, já mandei uma mensagem, dei um oi, abri um canal de comunicação. Para que ficha, cadastro, e gasta dinheiro com papel, com computador, com um monte de coisa? Está na palma da mão, irmão. O rol de membro não é livro da vida, não. Não, porque se não tiver escrito lá, não vai para o céu. Não, queridão, para com isso. Vamos para frente, nós estamos em 2024, nós estamos em São Paulo, capital desse país, capital econômica, capital produtiva, maior metrópole desse continente, e a gente aqui ainda com papel, e me ajuda. Não, vamos para frente. O jeito que a gente discipula as pessoas, não, porque tem que marcar, né? Tem que ter um dia, tem que ter um horário, aí eu tenho um material, que eu uso um material muito bom, que eu comprei, aí eu marquei naquele dia, naquele horário, naquele local, com aquele material, aí eu sento com a pessoa, aí eu leio aquela lição com ela. Hoje nós vamos aprender sobre a mordomia cristã. Nós temos que ser mordomos, porque nós não somos donos de nada, porque aprendeu mordomia, Deus te abençoe. Olha, estou fazendo um discípulo. Tá certo? Tá certo, certíssimo. Mas você podia ter gastado muito menos tempo, menos recurso, menos energia e ter produzido mais no WhatsApp com essa pessoa. Para quê? Abrir igreja,
acender a luz de uma sala, ligar um ventilador, comprar um material e perder 1 hora e meia conversando do negócio que com 10 minutos de WhatsApp você resolve. Mordomia cristã, 10 minutos de WhatsApp, irmão. Vou te mostrar como é que eu faço discipulado. Tem um menino ali, ele está lá jogando bola. O nome dele é Flávio. Eu vou citar só ele como exemplo. Ele tem 10 anos de idade. Ele é filho da Rose, que eu falei. Mora no Guaraci, trabalha na Barra Funda. Congrega aqui com a gente. Olha isso. O Flávio lê a Bíblia lá na casa dele. E eu leio na minha casa. Aí, olha só. Vou botar para você ouvir. E doutora do 19 sobre a cidade para os fugitivos. Que era uma cidade que só iria poder entrar nela só quem fugia de outros lugares. Por exemplo. Ó, ele está gripado, ele está tossindo. Ele está lendo um capítulo de Deuteronômio que fala sobre a cidade de refúgio. Eu aprendi que a cidade do refúgio era um lugar que as pessoas iam. O que eu mandei logo imediatamente que eu ouvi? Você está gripado, Flávio? Que tá tosse? Está doente? Está com dengue? Está bem? Não, pastor, só engasguei. Ah, então tá bom. Se eu pegar algum remédio, alguma receita, ela sempre vai na irmã Ana e assim vai rodando. Sociais. E vai transmitindo para cada uma das pessoas. Os profetas falsos, acho que também não foi exatamente desse jeito, porque não devia ter WhatsApp, rede social, Instagram, Facebook. Ouviu? Eu falei, o que você entendeu desse capítulo? Ele falou. Aí eu falei, se eu não soubesse nada de Bíblia, como é que você me explicaria esse capítulo? Ah, pastor, eu explicaria isso assim, 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 assim. Você entende que essas leis eram para aquele povo lá no deserto? Entendo, pastor. E hoje em dia a gente não precisa fazer tudo igual fazia lá, porque lá era de um jeito e agora já é de outro. A gente tem inovações e mudanças nessas leis. Você entende, Flávio? Entendo. Ah, eu li aqui que se a mulher ficasse viúva, o parente da pessoa, o irmão, podia pegar e casar com ela. Isso aí, Flavinho, o que você entendeu? Entendi que a mulher que ficava viúva, outra pessoa podia pegar e casar. Isso se chama casamento levirato. Ah, entendeu? Entendi. Isso era para quê? Uma forma de Deus proteger as mulheres, porque se ela ficou viúva, ela perdeu o sustento, já que ela não pode trabalhar, vai ter que se prostituir. É Deus cuidando da dignidade das mulheres. Entendeu, Flavinho? Entendi. Tem alguma pergunta? Não, pastor. Então, valeu, Deus abençoe. Tchau. 5 minutos, WhatsApp. Está discipulado, irmão. Dura a vida inteira. A gente vai passar a vida inteira lendo a Bíblia e compartilhando o que ele entendeu, o que eu entendi, o que ele não sabe eu explico, o que eu não sei ele explica, e ele fala na linguagem dele, e eu na minha, a gente vai. Isso é discipulado. Aí eu vou marcar com o Flávio. Aí a mãe dele tem que sair lá da Barra Funda, para pegar ele em casa, para pegar um ônibus e trazer ele aqui, para eu sentar no gabinete e ficar 1 hora com ele lendo uma revista, senão ele não está sendo discipulado. Com 5 minutos de WhatsApp a gente resolve isso. O nosso jeito de discipular está arcaico, irmãos. Nossos métodos estão atrasados, os processos estão burocráticos demais, a gente precisa agilizar. Os meninos não conseguem assistir mais vídeo que tem mais do que 1, 2 minutos. E a gente quer demorar 1 hora e meia para ensinar um conceito. Não dá mais não, irmão. Agiliza que não dá tempo não. A formação e a consagração dos nossos obreiros. Porque tem que ir para o seminário, porque tem que sentar, porque tem que ter tantos semestres, tem que fazer prova, escrito, de caneta. Pô, irmão, por favor, o nego está estudando engenharia, em EAD, teologia, não consegue? A galera vai construir prédio e aprendeu no EAD. Assistindo a aula, tendo um tutor que responde a dúvida e mete bronca, é isso aí, irmão. Aí eu faço o menino sair lá dos Cafundó de Itaquá, depois de trabalhar o dia inteiro,
Ainda tem família para criar, ele vai pegar ônibus ou carro ou moto e vai vir aqui para poder sentar e ficar até as 10 da noite vendo uma matéria escrita num quadro e e nananã, e vai ter que anotar e depois tem que estudar e tem que fazer uma prova escrita, caneta na mão, para depois ver se vai ser aprovado, para depois, meu Deus! Nós estamos formando a galera igual o Seminário do Sul fazia em 1910. Mudou nada, se você entrar numa máquina do tempo, transportar lá para Tijuca, em 1910, assistir uma aula lá de Loren Reno, Soren, Buck Bagby, e entrar na máquina do tempo e vir para a Teológica hoje e assistir, é a mesma coisa. Mas já passou 100 anos. Eu não acredito que com toda a evolução tecnológica, a gente ainda não conseguiu uma tecnologia melhor para dar aula e formar os nossos obreiros. Tem que botar a galera sentada, escrevendo no papel, anotando num quadro com giz. 100 anos depois? Sério mesmo? Não acredito não. Acredito não. Me recuso a acreditar. Lá no interior, na roça, os cafundó do Goiás, do Mato Grosso, do até que vai. Mas São Paulo, capital, tem como? E a sucessão pastoral? 100 anos se passaram. Como é que a gente faz sucessão? Do mesmo jeito. Traz um candidato, bota ele para pregar. Aí o que é que ele faz? Prega o melhor sermão da vida dele. É lógico, ele está se vendendo. No bom sentido, você está entendendo o que eu estou falando. E no mau sentido também. Porque ele quer mesmo sustentar a família. Vamos falar o português claro, irmãos? Comigo não tem conversa fiada, não. Comigo o papo é reto. Se você não é, eu sou. Ah, você é um vendido? Sou. Me vendi para essa igreja, pelo preço que eles me ofereceram. E daí? Qual é o problema? Ah, então você é mercenário. Não, irmão. Mercenário é quem trabalha exclusivamente pelo dinheiro. O que me incomoda não é o dinheiro, é o exclusivamente. Eu não trabalho com dinheiro como motivação, mas sem o dinheiro eu não sustento minha família. E aí? E digno é o obreiro do seu salário. Qual o problema? Nenhum problema. A diferença é que eu falo e a maioria não fala. Mas todo mundo aqui é a mesma coisa. Você pode enganar assim que você quiser, nós somos da mesma raça, eu sei o que passa aí dentro. Então, o cara vem, prega o melhor sermão da vida dele, porque ele quer, né? Está participando do processo. Senão ele não vinha pregar, irmão. Se ele não tem interesse, ele nem vinha pregar, sim ou não? Então, se ele veio pregar, ele tem interesse. Se ele tem interesse, ele sabe que tem outros candidatos que ele está concorrendo. Logo, ele vai escolher o melhor sermão da vida dele. Ele vai pregar o melhor sermão da vida dele. A igreja convida. No domingo que vem, ele só tinha um sermão. Aí agora ele vai pregar o que ele consegue pregar. Aí a igreja fala, nossa, mas na sucessão ele pregou tão bem. Claro, ele escolheu o melhor sermão da vida dele. Agora tem que preparar 2, 3 toda semana. Aí não tem como manter aquela qualidade, aquele padrão, né? Mas qual é o primeiro método? Qual é o primeiro processo que a gente usa para fazer sucessão? Bota o cara para pregar. A gente precisa inovar, irmão. Já tem 100 anos que a gente está fazendo sucessão desse jeito. Às vezes a gente acerta, mas muitas vezes a gente erra. O perfil do cara não tem nada a ver com o perfil da igreja e um desastre. Porque ficou encantada com a pregação, convida e depois viu que daqueles 5 pilares, às vezes o da pregação é um pilarzão top, mas e os outros 4? Aí não visita ninguém, não aconselha direito, não sabe fazer gestão, é um excelente pregador, mas acabou com o ministério. A gente precisa mudar isso, irmãos, e inovar nesse processo. Você sabe como que eu faria sucessão pastoral? Primeira coisa, vou stalkear a internet do cara. E se não tem internet, Manu? Nem entra no processo. Não entra. Ah, então quer dizer que só é homem de Deus quem tem internet? Não, irmão, para pastorear em 2024 em São Paulo e não está na internet, sinto muito. Para a minha igreja, eu não vou te botar para concorrer, não.
Eu não vou ser ovelha de um cara que não tem internet, que não tem Instagram, que não tem um WhatsApp, que não tem um Facebook, que não tem um vídeo publicado no YouTube em 2024 em São Paulo, capital. Me ajuda! Eu conversando com um menino de 10 anos, preparando ele para batizar, um gênio, Olavo, lá de Guaranhões. Aí ele brincando com os meninos no pátio da igreja lá, aí ele mencionou uma fala do Aslan, que é o leão das Crônicas de Nárnia. Aí eu chamei ele e falei, você sabe de onde é essa frase aí? Aí ele, eu sei, é do leão, Aslan, tal. Onde que você viu isso? Ele, eu vi num desenho lá, num negócio, no YouTube. Eu falei, mas isso aí é um livro. Ele, é mesmo, pastor? Peraí. Fui lá no gabinete, peguei as Crônicas de Nárnia, as 7 crônicas, a capa é um leão pegando fogo, coisa mais linda. Trouxe, olha aqui, abri e mostrei para ele o livro. São 7 crônicas, essa e essa crônica viraram filme. C.S. Lewis, esse cara era ateu, se converteu, ficou bom de teologia, isso aqui é uma metáfora, o leão é Jesus e tal, e pá. Aí ele, que massa, pastor, onde que eu assisto na internet? Eu falei, não tem na internet, tem que ler o livro. Sabe o que ele falou para mim? Se não tem na internet, não existe. Eu falei, como que não existe, meu filho? Olha aqui o livro. Ele falou, pastor, você acha que eu vou ler esse livro desse tamanho? Se tiver um vídeo eu assisto, se não tiver, tchau, Deus abençoe. Virou as costas e foi embora. E aí, irmão? O menino falou comigo, se não tem na internet, não existe. Então eu stalkeio o cara. Sabe o que é stalkear? É vasculhar a vida que o cara tem virtual. Ver as publicações do Instagram, ver no YouTube, ver tudo. Então é só isso, Manu? Não, estou só começando. Estou falando que é a primeira coisa que eu vou fazer. Não estou falando que é a única. Estou falando que é a única. Estou falando que é a primeira. Como é que o cara é na internet? E só posta política, discute com o pessoal no Facebook, e fica um monte de baboseira no feed do cara, e nem sei se o cara é pastor, olhando o feed dele. A única coisa que eu vou fazer é a primeira, irmão. Ali eu já filtro bastante. Depois, vamos olhar a vida social do cara. Onde é que ele mora, a vizinhança dele, como é que é a família, os familiares, os vizinhos, a igreja que congregou, o pastor que consagrou ele. Vamos puxar na raiz da história a biografia. Vamos dar uns telefonemas, vamos fazer umas visitas. Você foi pastor do fulano? O que o senhor tem a me dizer sobre ele? Aí vamos vasculhar a biografia social dele. Aí depois vamos analisar, ele já ministrou em algum lugar? Ele foi líder onde? Ele foi seminarista onde? Ele foi pastor onde? Vamos olhar onde ele liderou, como é que foi? Ele pegou 3 jovens e deixou 120. Interessante. Aqui ele foi seminarista, como é que foi? Não, ele como seminarista, ele assumiu o ministério da terceira idade, e a maior parte da igreja eram os idosos. Ele fazia um trabalho maravilhoso, cuidava dos velhinhos como ninguém. Legal. E aí o primeiro ministério dele foi lá naquela congregação. O pessoal da congregação, como é que foi ele aqui? Ele era uma bênção. Prega muito bem, muito atencioso, muito. Quando ele foi embora, a gente chorou. Nós ficamos um mês chorando aqui, pastor. Então quer dizer que ele sabe usar a internet, ele tem uma biografia social saudável, todos os lugares que ele congregou e que ele passou, ele deixou saudade. Então agora a gente pode começar a pensar em trazê-lo para pregar. Né? E é só uma sugestão também, não estou dizendo que tem que ser assim, não estou dizendo, precisa mudar. Precisa mudar. Esse processo de sucessão que a gente faz, eu acho que ele não está sendo mais tão eficiente como a gente imagina. A gente precisa mexer um pouco isso aí e dar uma inovada. E no processo, eu acho, a administração a gente precisa também. Esse nosso modelo tem que manter a democracia. Eu já falei no início. Você já sabe tudo que eu disse que não vai mudar. Estou dizendo, precisamos administrar de maneira mais eficiente e mais ágil. Hoje, no mundo corporativo, se chama o método ágil de administração. Cada um na sua casa, no seu país, no seu lugar, todo mundo no mesmo aplicativo, botando as informações e um negócio que antes demoraria um mês para resolver, hoje resolve com meia hora. Método ágil. Vários aplicativos de agilidade administrativa. E a igreja, nenhuma igreja usa isso.
Vamos decidir um negócio, tem que marcar uma reunião. Reunião. Aí, um vice-presidente meu mora lá na Guilhermina e trabalha lá em Jundiaí. O outro vice-presidente mora lá no Oliveira e trabalha lá nos Taquá, Guarulhos, lá para dentro. Aí, a tesoureira mora lá em Mogi. O outro tesoureiro mora lá naquele, não sei como é que chama ali para cima, perto do não sei o que lá. Como é que é o nome da igreja lá do Edson? Camargo. Uma secretária mora em Mogi e a outra em Suzano. Aí eu preciso deliberar uma coisa com a diretoria. Aí eu vou pegar o vice-presidente que mora na Guilhermina e trabalha em Jundiaí, ele tem que vir aqui. O outro que mora no Oliveira, trabalha no Camargo, tem que vir aqui. A outra de Mogi, de Suzano, o outro do Oliveira. E essa galera que trabalha longe, que tem filho, eu vou tirar eles num dia de semana, trazer eles aqui para ficar 2 horas em cima de um assunto para poder decidir o que vai fazer. WhatsApp, meu irmão. Irmão, surgiu a demanda X. A situação é essa, a demanda é essa, a necessidade é essa. O que é que vocês me dizem? Com meia hora todo mundo responde. Pastor, favorável, não concordo, discordo, não pode agora, deixa para depois, amém, obrigado. Vou para a pessoa que trouxe a demanda e respondo. Agora não vai dar por causa disso, disso. Deus abençoe, meia hora está resolvido. Oi, irmãos. Estratégias. A gente precisa inovar, gente. Nós estamos evangelizando igual os missionários norte-americanos chegaram aqui há 120 anos atrás. Do mesmo jeito. Não, irmão, não, tem que inovar. O que vai fazer, mano? Não sei, vamos pensar, mas precisa inovar. Plantar a igreja. A gente planta igreja igual os gringos plantaram, quando eles chegaram aqui. Compra terreno, constrói o templo, bota um obreiro, aí foi dinheiro para o terreno, aí foi dinheiro para a construção, aí deu briga porque fez mutirão, e aí o povo discordou, a cozinha virou um campo de guerra, e desgastou demais a igreja mãe, e pastor, aí terminou o templo. Aí agora bota um menino lá e vai dar um sustento para ele, aí ele vai fazer o seminário, ou está terminando o seminário, ou acabou de fazer o seminário, aí tem que consagrar, aí ele precisa de ajuda de custo, aí ele está com meia dúzia lá, já tem 10 anos e a gente acha que está plantando igreja. Irmãos, já tem 20 anos que ninguém planta igreja assim mais não, no mundo afora aí. Ó. Os caras estão plantando igreja diferente já tem muito tempo e estão muito mais produtivos que nós. Por que a gente não vai repensar isso? Ninguém planta igreja assim mais, irmão, comprando terreno, construindo templo, não. Nós estamos invertidos. Houve um tempo em que ter o templo era relevante para ser igreja. Hoje não é mais. Principalmente depois da pandemia. Não precisa de terreno, não precisa de templo. O que é que precisa então, Manu? Uma casa. Pensa uma vila no Itaim que não tem igreja batista. Um de nós aqui tem uma família que mora lá. Como é que nós vamos plantar a igreja lá? Na casa dele. Irmão, vem cá que nós vamos te treinar. Você vai passar 1 ano aqui comigo, eu vou treinar você como é que faz igreja dentro de casa. É assim, ó. Aprendeu? Aprendi. Agora vem para minha casa. Fica 1 ano comigo aqui na minha casa vendo como é que eu faço. Ó, é assim, ó. Aprendeu? Aprendi. Agora vai lá e faz na sua casa. Faz 1 ano. Aí a gente multiplica. Agora são 2 casas. Mais 1 ano, multiplica, são 4. Depois são 6, são 13, são 18, são 20 casas. Já temos 150 pessoas. Nesse tempo, até multiplicar e chegar em 20 casas, já passou uns 3, 4 anos. Uma conta poupança foi aberta da igreja mãe, onde todo mundo que congrega naquelas casas lá, dizima e oferta naquela conta, e vai criando ali um fundo orçamentário, para que quando tiver 150, 200 pessoas, aí a gente aluga um galpão, bota uma estrutura funcional barata, taca aquelas 200 pessoas lá dentro e bum, começa a igreja. Essa igreja cresce, essa igreja está bem plantada. Hillsong, Saddleback, Willow Creek,
e tantas e Casa de Deus, um monte de igreja no mundo, plantando igreja em vários países desse jeito, e nós comprando terreno, construindo capela, e mandando um seminarista, e com meia dúzia há 20 anos. Irmãos, estou nervoso não, eu estou irado. Isso é ira santa e divina. Nós não podemos continuar mais desse jeito, irmãos. Nós estamos patinando tem muitos anos, insistindo, não, porque os americanos é que sabem, tem que ser do jeito que os americanos ensinam. Esses americanos já morreram há muitos anos. Que mané americano, irmãos? O evangelho veio de Jerusalém. Que isso? Aí os caras vai lá no congresso, bebe na fonte e fala, nossa, eu estava muito atrasado. Volta para o Brasil, vira a chave, faz a inovação e bota uma igreja do nosso lado e ela fica 5 vezes maior que a nossa. Aí a gente faz o quê? É um herege, parede preta, tá tudo errado, vai para o inferno. Larga de ser invejoso, rapaz. Inova, vira essa chave, vai estudar, vai pesquisar, vai buscar referência, vai fazer um negócio diferente. Os caras foram lá na Austrália aprender. Passou 1 mês na Austrália, sentado, aprendendo, vendo como é que faz, olhando tudo, perguntando, tirando dúvida. Voltou para o Brasil, treinou uma equipe, cuidou de um monte de gente, investiu 10 anos e agora está plantando igreja muito melhor do que as nossas, e a nossa maior é chamá-los de hereges. Aí o cara vem e bota uma bola de neve aqui, na Marechal. Essa igreja aqui tem 60 anos, a bola de neve tem 5. Já é do tamanho ou maior do que essa, irmão. Ah, então quer dizer que se eu pintar de preto e botar uma prancha aqui, vai crescer também? Você não está entendendo nada. Aí a Lagoinha, lá de Belo Horizonte, já plantou igreja num monte de país, agora é Lagoinha global, vem aqui na Tibúrcio, aluga um galpão e bota 500 cabeças ali dentro. E nós temos uma igreja ali a 800 metros, há 30 anos. E aí, irmãos? Vamos continuar desse jeito mesmo? Se vocês falar que está bom, esquece tudo que eu falei. Eu deleto o arquivo e estou com vocês. Estou com vocês. Manu, é assim que a gente gosta, é assim que a gente faz. A gente entende que Deus nos chamou para ser desse jeito. Amém. Não está mais aqui quem falou. Deleta o arquivo, tchau e benção. Acabou a conversa. Eu só estou provocando a reflexão. Como que a gente estrutura as nossas igrejas? Diretoria, liderança, não sei o quê, departamento disso, daquilo. Essa estrutura, ela está funcionando bem? Ela é leve, ela é ágil, é eficiente, ela cuida de todo mundo, serve à comunidade? Precisa repensar, irmãos. Captação de recurso. Ô povo ruim para pedir dinheiro, o tal do Batista. Agora eu diz minha oferta, quem quiser. Deus abençoe. Isso é um momento para os membros. Não se sinta constrangido, você que é visitante, né, Carlão? Isso aqui é só para nós. Aí o cara saiu de casa e falou assim, eu vou lá naquela igreja, porque eu gostei daquela igreja, eu vou dar R$1.000 de oferta. Aí ele sentou ali, o cara fala, você que é visitante, não precisa, vem só os membros. Aí o cara, poxa, até queria dar 1.000, mas não pode. Qual o problema que a gente tem com dinheiro, irmão? Qual o tabu? Qual é o tabu? É dinheiro, irmão. Todo mundo ganha, todo mundo paga. É dinheiro, é só dinheiro. Não é mamão para nós, não, é dinheiro. Por quê? Porque tem uma turma aí que exagerou. Aí, para a gente não se parecer com eles, a gente se acanhou. Não, irmão. Nem um extremo e nem o outro. O equilíbrio é o ideal. Vamos ensinar o povo a mexer com dinheiro. Por que o nosso povo não oferta direito? Porque está com a vida toda encalacrada.
O povo não tem educação financeira, o povo não sabe gerir o que ganha, gasta mais do que ganha para impressionar quem não conhece e compra o que não precisa. A gente precisa ensinar o povo a mexer com dinheiro, porque o povo estando saudável financeiramente, eles vão chegar junto e a igreja vai ficar financeiramente saudável. Na hora do dinheiro, pede dinheiro sim, irmão. Precisa de dinheiro sim. Como não? A Deus não precisa, eu não estou falando que é Deus, eu estou falando que é o tesoureiro que precisa. Lê o texto. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro. Não é casa do Senhor, é casa do tesouro. Quem precisa do dinheiro é o tesoureiro. Como é que vai pagar a conta? Traz o dinheiro sim, pode trazer. Quer dar tudo? Dá também. Quer dar muito? Dá também. Só tem pouco? Dá também. Só não deixa de participar. Qual o problema? Nenhum. Faz um ofertório direito, meu pastor. Inova. Muda o jeito, faz um negócio diferente, canta uma música diferente, fala uma frase diferente, inova. Agora vamos ofertar ao Senhor. Aí o cara começa a cantar e ele esquece. Já viu isso? Eu só vejo isso, eu rodo esse Brasil em várias denominações, eu só vejo isso em igreja batista. O cara canta. Ah, irmãos, desculpa, agora era a hora da oferta. Aí os irmãos, desavisado, não deu oferta. Por quê? Porque ninguém explicou como é que dava. O cara não sabe onde põe, como que põe, quanto que põe, para onde que vai, como é que ele faz? Não tem o QR Code, não tem o número do Pix, não tem outras possibilidades dele ofertar. Ah, eu não estou com dinheiro, não trouxe minha carteira, esqueci lá no carro, perdemos ele. Várias vezes eu vou falar de dinheiro, eu falo, se você esqueceu sua carteira lá no carro, vai lá buscar, dá tempo. Vai lá, a gente ainda vai cantar, depois ainda vai ter mais um negócio, e depois é que eu vou pregar, ainda tem introdução, que vai demorar uns 10 minutos. Vai lá, você sentiu no coração de ofertar, vai lá no carro, pega a sua carteira e traz. Você não está conseguindo escanear o QR Code? Bota o número aí, meninos, do Pix aí para eles. Qual é o problema, irmão? Problema nenhum. Lá no Espírito Santo a gente fez a reforma, começou por dentro, tem um momento que chegou do lado de fora. Fizemos a fachada, um muro, etc. Aliás, melhor mostrar, né? Estou com a ferramenta na mão. Olha aqui. Para você que não conhece, essa é a Igreja Batista Guaranhões. Assim que ela ficou. Sabe o que é isso ali? É uma placa na esquina da igreja, de ACM, com toda a programação da igreja, Instagram e YouTube, e 2 QR Code. Está vendo aqueles 2 quadradinhos lá? Está conseguindo ver ou não? Tá? Tem 2 quadradinhos ali embaixo. Um é para escanear e ver todos os ministérios da igreja, para pessoas que quiserem participar. O outro é para ela dar uma oferta. O QR Code do Pix da igreja. No muro do lado de fora, numa placa. Várias foram as vezes que eu saindo da igreja, olhava, tinha alguém com o celular na esquina, apontando. Nem que seja de curiosidade. E aí, irmão? E aí, às vezes, a gente nem sabe. Aqui está escrito lá, amarelinho, escrito lá, Igreja Batista Guaranhões. Do lado de cá, tem a pomba, tem QR Code, Igreja Batista Guaranhões. No muro, lá, de aço inoxidável, uma pomba, Igreja Batista Guaranhões. Lá em cima, em letras de ACM, Igreja Batista Guaranhões. Não tem uma pessoa que passa nessa esquina que não sabe que ali é a Igreja Batista Guaranhões. Mas e nossas igrejas? A gente passa na porta e não sabe nem que é igreja. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, estou fazendo hoje. 1 ano e 8 meses, hoje. Eu já perdi a conta de quantas pessoas entraram aqui como visitante, e eu vou ou receber ou despedir de todas elas lá na porta. E eu pergunto, primeira vez aqui, não te vi. Não, eu tive semana passada. Eu aqui não estava. Que bom que você veio, eu sou o pastor. Prazer e tal. Mas e aí, de onde você vem? Não, eu moro ali, Eu pego o trem, já passei aqui. Muitas vezes eu não sabia que aqui era uma igreja. Vamos terminar, né? O Eliel já está doido comigo ali. Vou terminar. Não repara não, é porque quando eu falo de igreja eu me empolgo, é porque eu amo muito esse negócio, sabe?
É que às vezes você não ama igual eu, e aí você não sente como eu sinto, mas só me compreende um pouco. Estratégias: evangelização, plantação, estruturação, captação de recurso e negociação, irmãos. O homem que não sabe negociar, o tal do pastor. É tímido, é vergonhoso, com medo, e mau testemunho. Não, irmão, vai para cima. Você é o homem de Deus. Eu pisei nessa igreja, eu ia tomar posse no sábado, eu cheguei na segunda-feira, eu saí da minha igreja lá domingo, culto de despedida, saí de lá 10 horas da noite, 7 da manhã eu estava aqui na porta. As irmãs preparando um café para me receber, eu e o Mateus, cheguei, fui tomar café, fui lá na casa, ajeitei as coisas, de tarde eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja de tarde, na segunda-feira, antes de eu tomar posse no sábado, o Osés, que é do patrimônio, veio aqui dentro e me chamou: pastor, faz favor. Eu fui lá e ele falou: esse senhor aqui, ele é genro da mulher que é dona desse terreno aqui, ó. É um terreno do lado da igreja, ele é genro da dona. Eu não precisa falar mais nada, meu prazer, eu sou o pastor Manu, novo pastor aqui da igreja, e esse terreno aí você vai vender para nós quando? Sua sogra quer vender, né? Não sei, até que vende. Vamos lá ver. Já entrou, eu já entrei. Falei: você sabe, esse terreno está do lado da igreja. Esse terreno é da igreja. O que a gente só precisa é negociar. Tem que ver o preço, a forma de pagamento. Eu estou chegando agora, não sei como é que está de dinheiro aí na igreja, mas você pode falar para sua sogra lá que esse terreno aqui já é nosso, nós vamos comprar, tá? Não, porque não sei o que nada. Vamos orar? Vem cá, Osés, vamos orar. Senhor, eu estou pisando aqui, o Senhor disse que onde eu botar o pé, o Senhor vai me dar. É nosso, é da igreja, amém, aleluia. O cara falou: nossa, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei: presta atenção. Aí fui conversar com a dona, ela falou: eu quero 1 milhão. Falei: não, minha senhora, aí você me quebra. Não, a igreja batista é uma igreja rica, tem um monte de igreja batista. Não, mas cada uma é uma, não é tudo junto não. E aqui está sem pastor, pandemia e tal, não tem, minha senhora. Então sinto muito, a senhora vai vender, beleza, eu dei 6 meses. Não, eu vou alugar. Eu sabia que não ia alugar, e sabia que não ia vender. O que eu fiz? Me resguardei, fiz o dever de casa. Quando deu 6 meses, eu falei com ela: e aí, minha senhora, alugou não, né? Nem vendeu, né? Pois é, aluga para mim então. Eu não tenho como comprar, mas alugar eu tenho. Como é que faz, pastor? Vou fazer um contratinho aqui. 3 anos, 2 mil por mês. A senhora aceita? Está parado, não está dando nada, só despesa. Não, pastor, eu aceito. Então nós vamos botar uma cláusula aqui, ó. Prioridade de compra é nossa. Beleza, pastor, pode fazer. É nosso, já estamos usando, tem mais de 1 ano. É nosso. É alugado, é nosso, irmão. É nosso, já compramos. Não pagamos ainda, mas já é nosso. E aí, pastorzão, vamos negociar, vamos. Prefeito, empresário, governador, bota aqui na minha... Eu sou o homem de Deus, vai dizer, sou eu como é que vai ser o negócio. Eu vejo os profetas na Bíblia, os apóstolos, os caras tudo chegando com autoridade, vai ser assim, 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 assim. E o Acabe não sabe de nada não, quem sabe sou eu que sou o profeta. E nós tudo envergonhado, tímido, com medo, que não sei o que, porque o vizinho, não sei o que lá. Que mano é vizinho, rapaz, quem manda ali é você. Deus te botou ali, tem autoridade, parte para cima. Gadita, cara de leão. Irmão, uou, acorda. Ferramentas. Tem que inovar na ferramenta, irmão. Estética e acústica dos nossos templos. A estética dos nossos templos é de 30, 40 anos atrás. Todos eles. Já deu. Vamos inovar. Acústica. A gente faz o templo e não pensa na acústica. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A gente não pensa na qualidade do som. Ninguém liga para isso. Aí eu fico pregando essa boa noite, irmãos, sejam bem-vindos aqui. Eu na primeira igreja batista do Itaim. É um prazer receber vocês aqui nessa noite, porque Deus está falando no seu coração. Levanta a mão, você quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Não, irmão. Vai lá na X5. Parcela lá em 20 prestação no boleto. Mas, pelo amor de Deus, compra uma caixinha. Um microfonezinho mais ou menos. Para com esse... vamos fazer tudo de granito. Aí fica caro e fica horrível para a acústica. Mas ficou lindo para os olhos. Quem disse que no templo a gente tem que ver as coisas? Tem que ouvir, velho. O que adianta o granito? Caro e péssimo para a acústica. O som fica rodando ali dentro, ninguém entende nada. Usa material barato, que é bom para a acústica. Usa madeira, usa carpete, usa pano. Para com esse negócio de piso frio, porcelanato, granito. Isso é do lado de fora, irmão.
Tem que ser bonito do lado de fora, porque fora a pessoa vê e fala, nossa, que igreja bonita, domingo eu venho aí. Aqui dentro não precisa ser bonito, aqui dentro tem que ser funcional. Aqui dentro tem que funcionar bem. A pessoa tem que receber bem. Ali, ó, já está errado. Está de dia, esse data show é antigo, é antiquado, é fraco, não está conseguindo projetar com toda a qualidade que você precisa para assistir. Já tem que inovar. Mais de 10 anos que a Epson nem faz mais data show preto. É ou não é? Tem que mudar as ferramentas. Sonorização, iluminação, projeção, decoração, a comunicação da igreja tem que inovar, irmão. A pessoa tem que ter as informações. Me dá uma agonia quando alguém chega e fala, onde é o banheiro? Mas lá no meu rim, assim, ó. Por quê? Porque a igreja está mal comunicada. Ninguém precisa perguntar onde é nada, tem que estar tudo sinalizado, senão está errado. A pessoa tem que entrar, tem que ser tudo autoexplicativo. É aqui que eu sento, é aqui que eu mijo, é aqui que eu bebo água, é aqui que eu jogo bola, é aqui, entendi, dá para ver o que é que funciona em cada lugar. Aí você entra você chega no shopping, está tudo sinalizado. Você chega no aeroporto, está tudo sinalizado. Você chega no lugar top, está tudo sinalizado. Você chega na igreja, não está sinalizado, o que sua mente te diz? Aqui não é um lugar top. E aí? O que é que você me diz? Hein? Vamos ou não vamos? Minha oração é essa. Que Deus te renove para que você inove. Não é pecado inovar, irmão. Se você não negociar com aquilo que eu coloquei no início, princípio, valor, doutrina, se você não negociar aquelas coisas do início, você está liberado para inovar no que você quiser. Só não fica fazendo do mesmo jeito, a não ser que esteja funcionando. Manu, estou fazendo desse jeito aqui, ó. Nós estamos batizando, eu vi ontem, né, Leís? Leís passou a tarde e a noite aqui comigo ontem. E eu fui abrindo e mostrando as igrejas para ele, querendo saber, né, ministério, contemporaneidade, como é que não é. E eu abri algumas igrejas para mostrar para ele ter referência, porque ele não conhece, nunca foi. E aí, de repente, eu fui mostrar uma igreja para ele, abriu no culto da igreja, em que eles estavam fazendo batismos. Aí eu falei, vamos ver quantos que eles batizaram. Deve ter batizado uns 2 ou 3, né? Aí eu fui passando o culto e tentando enganar ele. Deve ter batizado uns 2 ou 3. Eles fazem um monte de batismo no ano, mas batiza 2, 3. Aí fui passando. Chegou na hora que apresentou os batizandos. 175. Resultado de 6 meses. Aí ele falou, caramba, pastor, 6 meses, 175. Pois é. Aí visita lá, é porque tem parede preta. Para com isso, irmão. Para com isso. Raga esse preconceito para lá. Parede não faz ninguém converter e ficar em igreja não, irmão. A parede é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa inovada ali dentro. A parede é só o que você consegue ver. Vai ver como que é processo de discipulado, processo de cuidado, como que os departamentos e os ministérios funcionam, como que as pessoas são atendidas nas suas necessidades, como que aquela igreja trata as novas gerações. Passa uma semana lá e depois você me diz se é a parede preta que dá resultado. Inovação, irmão. Tem um jeito diferente de fazer, que nesse tempo é mais produtivo. A gente precisa descobrir e não ter medo e termos a coragem de fazer diferente. A minha oração é que você saia daqui indignado com você mesmo. Por que é que eu não mudei antes? Por que é que eu não pensei nisso antes? Eu vou refletir, eu vou pedir ajuda. Manu, eu não sei por onde começar. Busca quem já está mais na frente. Por que a gente não pode aprender com os caras? Seja humilde. Eu cansei de pegar avião em Vitória, de ir para uma cidade e marcar num dia de semana uma agenda com a secretária. O pastor fulano atende aí,
Tá, terça-feira, 14h. Pode? Pode. Compra passagem, desço no aeroporto, pego um Uber, vou lá. Terça-feira, 14h. Prazer, pastor fulano. O senhor não me conhece, mas eu te conheço, te admiro demais. Sou pastor lá em Vila Velha, estou começando, vim aqui para aprender com o senhor. O senhor pode me dar 1 hora do seu tempo e me falar o que o senhor quiser que vai servir para a minha vida? Aí o cara, que é isso, menino? Você saiu da sua cidade e veio aqui só para me ouvir? Claro, eu quero aprender com o senhor. Não, então peraí. Fulana, traz um café aqui. Beltrano, separa aquele quarto de hotel aí. Ô Ciclano, chama o meu pastor de juventude para vir aqui que eu estou negociando. Aí o cara falou, você vai ficar 2 dias aqui comigo. Eu vou botar minha equipe inteira para te mostrar tudo como é que funciona. Você vai levar todos os meus materiais, tudo que você quiser, meu filho. Deus te abençoe, parabéns pela proatividade. E a gente não quer ir aqui, ó, em Alphaville. A gente não quer ir ali no Morumbi. A gente não quer ir aqui em São José dos Campos. Ah, porque são hereges. Você vai lá para aprender teologia com eles. Não, rapaz. Já falei, teologia a gente não inova. Você vai lá para aprender outras coisas. Método, processo, ferramentas. Abre isso na sua cabeça em nome de Jesus. Eu não quero aprender teologia com um monte de cara, mas eu quero aprender gestão, porque eles são bons. Eu quero aprender processo, eu quero aprender planejamento, eu quero aprender um monte de coisa boa que eles fazem, que não tem nada a ver com teologia. Fala, Carlão. Pastor Carlos está falando, nas férias dele, ele visitou a comunidade da graça. Muito interessante, um monte de coisa diferente de como a gente faz. A gente precisa fazer isso, irmãos. Você precisa abrir o canal do YouTube, botar lá, Primeira Igreja Batista, Comunidade Batista, e procurar uma que é grandona, que tem 30 mil inscritos, que tem 100 mil inscritos, que tem 5, 10 mil membros, que tem 500 células. Tem Igreja Batista nossa, PIB, tradicional, pastor é batistão, presidente de convenção, que tem 500 células, irmão. Não é 500 membros, é 500 casas, recebendo gente toda semana. Por que a gente ainda não foi sentar lá e aprender? Sendo muito sincero e correndo todos os riscos que eu já corri até agora. Eu quero abrir meu coração para você. Vou me arrepender depois. Mas eu, digo eu, não o Senhor. Pastor Paulo, obrigado pelo presente, esse ficou top. Digo eu, não o Senhor, tá? Deixa eu só responder o pessoal aqui da internet, tem bastante gente aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. Creuzinha, Mariluce. Mariluce falou, estamos vendo aqui da cozinha. As meninas que fizeram o café estão lá na cozinha, lá tem uma televisão conectada no Wi-Fi, ela botou no canal da igreja, estão lá na cozinha, trabalhando e ouvindo. Bertolino, Deus abençoe. Marcos Pérez, Gerson Bastos, Léo Granitos, o pastor lá de Cachoeiro, Espírito Santo, Genivaldo, Deus abençoe. Pode disponibilizar o slide? Sim. Os meninos vão botar meu WhatsApp aí, todo mundo que quiser pode me chamar, eu vou mandar o PDF. Guilherme, Larissa. A Larissa botou o comentário aqui. A gente te stalkeou, pastor. Eles me descobriram na internet, vasculharam a minha internet, me chamaram para a sucessão pela internet. A Larissa acabou de me lembrar aqui, eu nem tinha lembrado disso. Gerson, Manu stalkeado, Deus abençoe. Edgar Barata, Deus abençoe. O Guilherme falando, se der tempo, falar sobre a formação do pastor. Não dá tempo não, Guilherme, o Eliel já está quase me batendo aqui para terminar. Depois a gente conversa isso. Importância de pós, mestrado, formação continuada. Tem que estudar, irmãos. Quem para de estudar, para de crescer. Jamais, não para não. Para não. Então, que eu disse que eu ia abrir meu coração e agora realmente eu encerro. Pode vir aqui, Eliel, para encerrar. Estou encerrando mesmo. Quando eu vim aqui pregar e tal, e eu estava lá numa situação muito confortável, extremamente confortável. Presidente da ordem, né? Vice do Brasil,
igreja boa, beira da praia. Nossa. Aí eu vim aqui pregar, quando eu vi a quantidade de inovação que eu tinha que fazer aqui, eu cansei só de olhar. Falei, nossa Deus, eu vou fazer 40 anos, vou chegar nessa igreja com 40 anos e vou gastar 10 para botar tudo em dia. Aí eu falei, Deus, será que eu aguento? E eu estava assim, não vou mexer com o negócio de São Paulo não. Deus me livre, aquilo lá tem muito serviço. Nossa Deus. E aí eu fiquei orando e conversando com Deus. E conversa aqui, conversa ali, e tudo era negativo. No meu coração já estava praticamente decidido. Não vou não. Vou agradecer os irmãos, mas não dá não. É muito serviço. Estou 8 anos, agora que eu acabei o serviço aqui, na hora de eu aproveitar o serviço, eu vou embora largar prontinho para o outro. E aí eu estava em casa, num dia de folga, assistindo uma série, um filme, sei lá o que era. A esposa trabalhando, os meninos trabalhando, estudando, e eu sozinho, de folga. Peguei o telefone em um dos grupos, com pastores do Brasil todo, alguém publicou uma foto. E era de uma determinada reunião de uma parte da nossa denominação aqui em São Paulo. Publicou a foto. Quando eu olhei a foto, irmãos, na hora que eu olhei, Deus falou comigo. Está vendo aí por que você tem que ir para lá? Eu falei, estou vendo o que, Deus? Olha a cor dessas cabeças aí, ó. O mais novo naquela reunião tinha 62 anos. Eu fiz questão de perguntar, um por um. Pastor fulano, qual a idade do senhor? Pastor Beltrano, qual a idade do senhor? Fulano, o Gertrano não tem WhatsApp, você sabe a idade dele? O mais novo tinha 62 anos. O Serginho não estava na reunião, estava fora da liderança naquele tempo. Aí Deus imediatamente falou comigo, é por isso que eu vou te levar para lá. Está precisando inovar, e alguém precisa puxar esse bonde, e eu vou te levar para isso. A PIB Itaim tem consciência disso. A minha família tem consciência disso. Está tudo certo. Eu vim para cá para isso, irmãos. Para chacoalhar vocês. Para vocês começar a pensar que dá para fazer diferente, para ter resultados muito maiores para a glória de Deus.